Salve, salve rapaziada! No vídeo de hoje eu vim trazer e abordar um tema muito polêmico: a censura do grupo Facção Central no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Hoje em dia aí o negócio da censura, apologia ao crime tá muito em alta com a questão do MC Pose, né? Então hoje eu vim abordar esse tema aqui que eu já tava trabalhando há muito tempo para trazer. Vai ser um vídeo bastante longo. Eu quero contar com a sua ajuda, amante do rap nacional, para assistir esse vídeo aqui completo. Se você quer mergulhar em toda essa história, todas as consequências desse episódio, não só para o grupo, mas também para o rap nacional. Esse vídeo aqui eu reuni tudo que eu consegui encontrar, tudo que eu já conhecia sobre o tema, então é por isso que o vídeo ficou bastante longo. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui pelo TikTok, vai no meu canal do YouTube, @explicarap lá no YouTube, e assista lá, deixa seu like, deixa seu comentário para me ajudar a crescer aquele canal também no YouTube. Deixa um comentário lá que eu vou deixar um salve pra você aqui no próximo vídeo, valeu? A gente vai abordar todos os acontecimentos da censura. Eu vou também recitar aqui duas letras, a letra que foi censurada e a letra resposta à censura. Isso aqui vai ser bastante material pra gente poder abordar, pra gente entender o porquê daquela letra. E vamos também rir com algumas aberrações que aconteceram, e vocês vão ver tudo que se desenrolou por conta desse episódio aí. Bom, primeiro contextualizando, pra você que caiu de paraquedas, eu acho que não, porque se tá aqui no meu canal, você já tá situado aqui no qual que é o conteúdo do meu canal. A gente precisa falar sobre Facção Central. Facção Central, naquele episódio ali, né, no ano de 1999, ele era formado por Eduardo, Dundum e Eric 12. O Facção Central, rapaziada, ele sempre foi um grupo bastante polêmico. Para muitos, o grupo mais polêmico do rap nacional, para muitos também o melhor grupo de rap nacional. Para muitos, o Eduardo é o melhor letrista e tudo mais. Isso não vem ao caso agora. A gente só tem que falar sobre o grupo ser polêmico. Fala mal de mim, rimador da alegria. Pelo menos não sou puta, não vendi minha ideologia. Não... E isso é uma coisa intencional, tá ligado? Os caras resolveram pegar uma vertente do rap nacional que não estava sendo tão explorada, que é o rap sangrento mesmo, né? E resolveu bater forte. Essa foi a missão do Facção Central, trazer as mensagens com uma violência explícita, uma mensagem dura, versos sangrentos, né? Como o próprio Eduardo se intitula, né, mano? O Eduardo se coloca como o locutor do inferno, né? Tem um som, inclusive, do Eduardo com Total Drama que ele fala assim: eleito por mim mesmo, porta-voz do inferno. Então, é uma letra que não é pra qualquer um, tá ligado? Ouve quem quer, e isso a gente vai falar um pouco mais ali na frente. Bom, entendendo aqui que o Facção Central é um grupo polêmico, de mensagens fortes, de versos sangrentos, a gente agora consegue progredir um pouco mais na história. Em 1999, a Facção Central lançou o álbum Versos Sangrentos. Vai vendo. O nome do álbum já é Versos Sangrentos. Já começa por aí, você vai perceber que a parada já tem um clima pesado, tá ligado? Já não é pra qualquer um, já é um campo minado aqui, sacou? E no álbum Versos Sangrentos veio então a fatídica faixa chamada Isso Aqui é uma Guerra. É uma guerra onde só sobrevive quem atira. Essa faixa rendeu ao grupo um videoclipe, tá ligado? E esse videoclipe foi o primeiro e único videoclipe lançado pelo Facção Central. Logo de primeira, já logo essa pancada. Esse clipe foi exibido somente 6 vezes, até que o pessoal resolvessem tirar ele do ar. O responsável por isso foi um promotor chamado Carlos Cardoso. Ele viu o videoclipe passando e entendeu que aquele clipe incitava o crime, incitava o ódio, incitava até o preconceito, mano. Então ele falou: não, isso aí não pode passar. Ele foi lá, na base da canetada mesmo, e resolveu tirar o videoclipe do ar. Olha o poder que um cara com uma caneta consegue ter, né, mano? Olha só, o cara tem o poder de censurar quem ele quiser. Isso é muito perigoso, muito mesmo. Dito isso, o clipe saiu do ar. Inclusive, as empresas, né, que tinham o disco, que tinham o clipe, elas foram proibidas de vincular o clipe, o disco, em qualquer lugar. E todos os que tivessem o material tinham que entregar pra polícia. A polícia tava indo mesmo pegar a parada. Por exemplo, o Ney, lá da Gringos, né, ele disse que quando os caras foram lá buscar, mano, foram várias viaturas. Falou, mano, parecia que tava vindo buscar um super criminoso, tá ligado? Várias viaturas tomaram ali a galeria onde fica a loja e os caras entraram, foram no estoque e tal, só pra levar a fita dos caras embora, sacou? Mano, na hora que eu olhei os caras olhando pra loja, eu falei, nossa, mano do céu. Mano, entrou uma banca, tio, é aqui. Falei, é aqui mesmo. Tá aqui essa fita. Que eles vieram atrás da fita, mano, que na época era VHS. Era Master, né? Era um VHS. Falei, não, isso aqui tá na MTV, né? Que foi veiculado na MTV na época. O João Gordo também, e a gente vai falar sobre o João Gordo mais lá pra frente, ele também mencionou que os caras foram até a MTV na época e foi lá e mandou os caras tirar o clipe do ar, levaram as mídias presas, tudo embora. Clipe de apologia ao crime, ao crime terrível. Só que a polícia veio aqui, cara, e levou o clipe embora, cara. Falou que não pode passar mais porque é apologia ao crime. E realmente é apologia ao crime. Quem viu ficou apavorado. Você viu o clipe? E quem vendesse ou vinculasse ali aquela música em algum lugar
corria o risco também de ser acusado por apologia ao crime, responder processo e preso. Então todo mundo entregou a parada e facção central que se vire. E aqui, rapaziada, a gente entra num tema e agora eu vou tecer uma opinião pessoal, tá? Eu sei que muita gente vai discordar dessa minha opinião, mas essa é uma coisa que faz sentido na minha cabeça, tá? Pra mim, rapaziada, foi um grandíssimo erro dos artistas do rap nacional terem abdicado da TV, terem se tornado inimigos da televisão. Eu sei que a televisão é um lugar onde tem muita manipulação, muito conteúdo lixo, fútil, mas os caras precisavam ter aproveitado isso. A gente tem como exemplo o TikTok. O TikTok, às vezes você vai falar pra uma pessoa e a pessoa tem um certo preconceito. Fala, TikTok, mano, os caras estão dançando lá, só tem isso, só tem aquilo. Muita gente tem preconceito com o TikTok. Mas aqui não é só lixo, tem muita coisa boa aqui também, tá ligado? Assim como todas as redes sociais. Se você for no Facebook, se você for no Instagram, se você for no YouTube, vai ter muito lixo, muito lixo. Eu acredito que a grande maioria do conteúdo seja lixo, mas tem muita coisa boa também. Então eu também acho que a televisão tinha muito lixo, muita manipulação, mas eu também acho que tinha muita coisa boa que podia ter sido aproveitada pelos caras, que podia ter feito o hip hop, né, o rap nacional ter avançado muito mais naquele período. Mas os caras optaram por não usar a TV a favor deles, e isso pra mim foi um grande erro. Talvez essa aversão à TV tenha partido dessa declaração aqui do Racionais, por exemplo, que falou que, por exemplo, nunca iria na Globo. Embora tenha tido várias participações de membros do rap nacional na TV, uma talvez a mais lembrada, né, mano, tenha sido a participação do Sabotagem no Altas Horas, por exemplo. Mas é o seguinte, aí, não sei qual que é, só me vê não é, 30 cara a pé, do piolho vem descendo, pra onde ferve, pisque, gleck, loucas, break, só de arma pesada, inferno e massa, vem violentando a minha quebrada, basta, eu registrei, eu vou cobrar sangue bom, boa ideia que tem, não vou tirar a ninguém, meditei, mandando som com os irmãos da fundão, bota o canão, seus homens, aí, disfarça o grandão. Foi uma apresentação incrível, todo mundo que tava lá se impressionou com o talento do Sabotagem, todo mundo que vê o vídeo atualmente curte e fala, nossa, olha que louco a participação do cara. Então eu acredito que se muitos dos nossos artistas tivessem ido nesses programas assim, eu acredito que o nosso rap nacional teria tido muito mais progresso do que teve por conta de ter abrido mão desse grande meio de comunicação. E por que que eu acho que essa minha visão faz sentido? Justamente esse episódio aqui do Facção Central. Quando o Facção Central foi censurado, o cara simplesmente chegou, meteu uma canetada lá no clipe, e aí, mano? A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa gritar pro mundo que tá acontecendo um absurdo aqui, cara, que a gente precisa ser ouvido, que não é aquilo que a galera tá falando. E aí o que acontece? Como a mídia já tinha o rap nacional com maus olhos, aí quando viu essa oportunidade de chutar um cachorro morto, aí pronto, eles não perderam a oportunidade. Aí os grandes jornais, os grandes programas, as grandes emissoras e tudo mais meteram o pau no Facção Central. Ninguém queria ouvir o que eles tinham pra dizer. E infelizmente, nos anos 90, começo dos anos 2000, a TV era o principal meio de comunicação da massa, tá ligado? Nos domingos ali, tava todo mundo sentado na frente da TV pra assistir Faustão, Gugu. Então a TV era desses caras, o que eles falavam lá virava lei. Os manos do Facção Central não tinham abertura, ninguém queria convidar os caras pra falar. Isso daqui foi um ponto que atrasou muitos caras. E aí eles foram obrigados a aceitar convite de quem quisesse ouvir eles. Eu, sinceramente, duvido muito que os caras não tivessem aceito o convite de ir em algum programa grande pra poder explicar a versão deles da situação. Infelizmente eles tiveram em quem quis convidar. E aí, cara, começa a sessão de aberrações de toda essa história. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre a questão do programa do João Gordo. O João Gordo é um cara do movimento punk, né, mano? Fã pra caralho. Não é mais, cara. Não. Nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho? Movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu cu, meu. E ele foi um dos caras que convidou o Facção Central aí até lá pra poder dar a versão deles da história. Eu, particularmente, nunca assisti esse programa do João Gordo, porque na cidade onde eu morava não passava a MTV, então nunca tive acesso. Mas eu acredito que seja um programa que era exibido tarde da noite, porque numa certa parte da entrevista o Eduardo fala, mas esse seu programa aqui tem uma hora boa pra passar, pra exibir esse tipo de conteúdo. Então eu acho que ele era exibido à noite, então, mano, muita gente não tinha acesso à MTV naquela época, eu, por exemplo, não tive. Um programa passando à noite, um programa do João Gordo, que, convenhamos, não vai atrair a atenção de muitas pessoas, tá ligado? Vai atrair a atenção de quem gosta dele, né, mano? Ele é um cara da hora, recheado de trejeitos ali, né? Então muita gente gosta disso, mas, cara, é um público bem particular, então não ia falar com a grande massa. Mesmo assim, foi o que eles tinham pra aceitar pra poder falar. E eu, particularmente, a respeito dessa entrevista, eu não gosto, tá? Eu não gosto porque eu acho que o João Gordo, ele já pegou uma visão ali do clipe bastante deturpada.
nem parecia até que ele fazia parte de um movimento também muito discriminado, tá ligado? Ele, numa determinada entrevista, antes de falar com Facção Central, ele falou com outro entrevistado e falou, mano, eu acho realmente que é apologia, porra, os caras falam isso, os caras falam aquilo. É porque é um clipe de apologia ao crime. É um clipe terrível. Só que a polícia veio aqui, cara, e levou o clipe embora, cara. Falou que não pode passar mais porque é apologia ao crime. E realmente é apologia ao crime. Quem viu ficou apavorado. Você viu o clipe? Ele também estava contra o clipe, também interpretava o clipe como uma apologia ao crime, então por isso eu não achei da hora. E aí quando ele leva os caras lá, né, pros caras falarem, inclusive nessa entrevista tem um Bezerra da Silva ali, né, mano, imagine que foda. Tava ali o Bezerra da Silva também participando da entrevista, quando eles foram ali questionados e tudo mais pelo João Gordo. O João Gordo fez uma série de comentários que eu achei também bastante zoados. Ele falou pros caras, mas vocês têm cara de ladrão mesmo. Vocês têm cara de bandido, cara. Você tem cara de bandido, Dudu também tem cara de bandido. No clipe ali vocês estão apavorando, cara. Falou, meu. Ah, mas pô, vocês exageraram. Aí você percebia que na verdade o que ele estava tendo ali não era uma opinião, ele estava tendo uma visão deturpada da história. Porque ele falou assim uma hora assim, ah, mas vocês não acham que vocês pesaram a mão? Porque a sociedade não tá preparada para esse tipo de tapa que vocês deram. Acho que o povo não tá acostumado pra levar esse tapa que vocês deram na população, não. Não, mas eu acho que o povo tá acostumado sim pelo seguinte, acontece todo dia na periferia. Tanto é que a música tocou 7 meses na rádio, nunca teve nenhum problema. Enquanto só a periferia tinha acesso, tava da hora porque o cara assimilava, o cara via que é o que acontece. Aí sim, quando passou na MTV, que de repente... E o Eduardo já deu uma resposta que já quebrou o argumento dele. O Eduardo falou, a sociedade tá preparada assim porque ela assiste isso o tempo todo, no jornal do Datena, ela vê ali acontecendo no dia a dia da periferia, então o pessoal já tá preparado sim. Então ele falou, não, pode crer, isso é verdade. Aí ele foi tentando falar outras coisas assim, e mais uma vez o Eduardo ia retrucando ele, mais uma vez os argumentos dele iam caindo. Eu sei que hoje em dia o João Gordo e o Eduardo têm até uma certa amizade, o Eduardo já colou no programa do João Gordo muito depois disso, tudo mais, já conversaram sobre esse tema. Eu acredito que depois daquela entrevista o João Gordo tenha revisto ali a opinião dele, mas até ele falar com os caras a opinião dele estava influenciada, e pra mim a entrevista não foi da hora. Eu achei até meio estranho pra cima dos caras. Uma parte ali que ajudou o Facção Central nessa entrevista foi o próprio Bezerra da Silva. Porque o Bezerra da Silva, ele disse que ele não via a música como apologia e tudo mais, ele entendia a mensagem dos caras. Mas aí o Bezerra da Silva, ele fez uma observação, ele pontuou uma coisa que eu já fiz aqui em um outro vídeo, e é uma coisa fundamental. O rap nacional, pra quem não sabe interpretar, é uma arma. O próprio Eduardo também falou até recentemente disso, né, mano? Se eu não me engano, foi numa entrevista até pro João Gordo. Ele falou assim que o rap dele, se mal interpretado, vira uma arma. Então é muito perigoso, né? Os caras ouvindo uma letra daquela, uma letra bastante pesada, e a gente já vai falar sobre ela. Então os caras ouvindo aquela letra, né, segundo o Bezerra, ele falou, muita gente vai entender, mas muita gente não vai. Né? Muita gente vai realmente interpretar aquela letra errado, e aí pode ser um problema. E, seu Bezerra, esse tipo de malandragem explícita, assim, o senhor é a favor disso? Olha, o que ele está dizendo aí, realmente... É a dura realidade, né? Muito dura, tanto porque o que tá nas favelas como no morro, cara. Mas o que acontece é que também tem uns que entendem, né? Algumas pessoas entendem e fazem que não entendem para criar uma polêmica. Então é uma maneira dele retratar uma realidade, mas o que acontece é que, infelizmente, né, o nosso povo ainda tem 70% de subdesenvolvido que não vai entender isso e leva para esse lado. Quer dizer, é um caso quase idêntico meu, de outros colegas, que canta a realidade. Porque quando eu ouvi, eu entendi logo o que eles estavam querendo dizer com isso, entendeu? Agora, tem esse problema. E às vezes também dói em alguém, né? Aí o responsável também, ele inventa logo um negócio, não, tipo mas assim, da minha parte, eu sou super fã dos caras, conheço a música dos caras, acho que os caras... Eu já falei isso também num vídeo, né, que na minha opinião, pelo menos uns 90% de quem ouve rap não entende, e isso é um perigo. Então por isso tem que tomar cuidado na hora de falar, porque a gente pode realmente influenciar outras pessoas. E aí nisso deu um gancho ali pro João Gordo, né, falar sobre, ah, mas você não acha que o menino ouvindo aquilo ali, ele vai achar que é da hora mesmo assaltar, roubar, matar? E aí o Eduardo falou, ah, mas se for assim, o moleque vai assistir o Rambo, vai sair aí metralhando todo mundo, vai assistir o programa do Gugu, vai sair rebolando na boquinha da garrafa. Então... se for assim, a gente vai ter que censurar muita coisa. Não é assim, são vários fatores que te levam pro crime. Você pode ver comigo o seguinte, cara, que um moleque de 10, 12 anos, vendo isso, ele acha que o bandido, o ladrão, é o herói, né, cara, da parada. Não, mas você não acha que ele poderia ficar influenciado por isso, não? Se ele fizer isso, ele vai sair por aí metralhando todo mundo quando ele assistir o Rambo, ele vai sair lutando igual o Van Damme,
e de repente ele vai sair rebolando na boca da garrafa quando ele assistir o Gugu, Faustão. Não, pior que rebola. Exatamente. Então quer dizer, se ele for... Você vê que criança pequena... Não molequinho, mas as filhinhas... Coisa que eu tenho mais bronca, cara, de ver criança de 4, 5, 6 anos rebolando na boca da garrafa, cara. Isso aí não tem inquérito policial, isso aí não tem censura. Isso é verdade. Se a televisão transforma a sua filha em prostituta, isso aí não tem censura. Na novela das 6 é mulher de peito de fora, os caras transando, mulher de 4, mulher... Então... Realmente uma visão muito foda. O Eduardo fez uma analogia muito sincera de acordo com aquele momento que a gente vivia ali no país, né, mano? Só quem viu aquela época lembra o que era a televisão brasileira. E aí vem o episódio mais polêmico de todos. A entrevista do Facção Central no programa da Sônia Abrão. Pra quem não conhece, rapaziada, pra quem é mais novo, eu acredito que não, porque muita gente que assiste meu canal aqui já tá ligado, já é mais velho, é mais 35, né? Mas quem é menos do que isso, talvez não conheça muito bem a história do programa da Sônia Abrão. Esse programa, mano, ele era um programa que passava nas tardes da Rede TV e era aquele... Na TV já tinha muito lixo. Aquele programa era o lixo do lixo, tá ligado? Aquele programa, a Sônia Abrão, ela fazia fofoca de famoso, ela falava o que estava acontecendo no Big Brother, ela contava o que ia acontecer na novela. Era um programa, cara, lixo, tá ligado? Não dá pra descrever melhor esse programa. E aí a gente percebe a deficiência do rap nacional em conseguir espaço pra falar. Eles tiveram que se contentar com o lixo, sacou? Foram lá no programa da Sônia Abrão. E por incrível que pareça, pra mim, a abordagem da Sônia Abrão é muito melhor do que a do João Gordo. Pelo menos pra mim. Ali ela não se demonstrou tendenciosa ou influenciada por alguma coisa. Ela tentou se mostrar imparcial, então pra mim a abordagem dela com os caras foi melhor. Mas tirando esse detalhe, o programa dela foi um show de bizarrice. Foi terrível pro Facção Central. Era melhor eles não terem ido, porque aquele programa, aquele episódio ridicularizou o grupo. Primeiro ponto, que eles colocaram os caras tudo amontoado ali no sofá. E colocaram ali também, né, no mesmo sofá, o tal do promotor, o Carlos Cardoso, do lado do Eduardo. Vai vendo, os dois ali lado a lado. E o Carlos Cardoso, esse cara é um cara muito inteligente, é por isso que ele é promotor, né, mano? Ele não é um qualquer um. Ele percebeu que a parada estava tomando uma dimensão um pouco diferente do que ele esperava. Ele achou que fosse só censurar um bando de vagabundo que não sabia o que estava falando, tá ligado? E que ia ficar por isso mesmo. Mas não foi assim que aconteceu, a história começou a se desenrolar, as mídias começaram a se interessar pelas ideias, então ele quis meio que colocar uns panos limpos. E aí, então, nas entrevistas, ele começou a falar que, na verdade, a iniciativa tinha partido dele, mas a decisão não tinha sido dele. A decisão tinha sido do Ministério Público de São Paulo, porque, na verdade, o Ministério Público de São Paulo, por sua vez, e ele, né, só teve acesso ao conteúdo do clipe, só conheceram o clipe porque o clipe teve muitas denúncias, então presta atenção nisso. Não se trata de censura, todos nós somos contra a censura. A censura é algo que nos traz lembranças tristes e bastante desagradáveis, mas a democracia também tem os seus próprios limites. Quais são os limites da democracia? São os princípios que garantem a existência da sociedade e da própria democracia, que foram todos eles, infelizmente, violados por esse clipe. Ele falou que, não fui eu que fui lá assistir o clipe e censurei a parada. Não, muita gente que assistiu o clipe foi exibido 6 vezes, galera. 6 vezes. Então ele falou que nessas vezes que ele foi exibido, muita gente ligou pro Ministério Público para denunciar o clipe. Clipes, a MTV não veicula diariamente, acho que centenas. Nenhum causou essa repercussão. Foi o único clipe, certo, que causou a indignação de alguns telespectadores e de alguns leitores de um grande jornal do Rio de Janeiro que suscitaram a questão para nós aí no Ministério Público. Certo. Né? Uhum. Foi a partir dessa denúncia que veio dos próprios meios de comunicação que nós tomamos conhecimento da existência do clipe, da sua veiculação pela MTV, analisamos e tomamos essa iniciativa. Olha que loucura. E aí, depois dessas inúmeras denúncias, eles assistiram o clipe e aí ele falou, não, peraí, isso aí tem que ser tirado do ar, isso aí é incitação ao crime, incitação à violência, incitação ao preconceito contra o jovem periférico. Olha as ideias do cara. O que esse cara sabe sobre o jovem da periferia, né, mano? Mas enfim, ele falou que o grupo, no clipe, ele tinha a intenção de falar que o jovem da periferia vai se tornar criminoso, vai se tornar assaltante por conta das condições que ele encontra na periferia. E aí ele quis dizer, não, a gente não apoia a censura, isso não é um caso de censura, é que eles ultrapassaram a liberdade de expressão, eles ultrapassaram a questão da democracia. A democracia também tem limites, e os limites são os crimes. E aqui eles fazendo esse clipe, eles cometeram crimes, então é por isso que o clipe foi desvinculado até que eles tenham a oportunidade de se expressar, de falar qual foi a intenção deles, o ponto de vista e tudo mais. Vão ser consideradas todas as posições, todas as opiniões e tal. Enfim, ele quis meio que tirar o dele da reta, tá ligado?
mas na verdade foi ele mesmo responsável por levar essa parada para o Ministério Público e censurar o clipe. Durante toda a entrevista, quando os manos do Facção Central eram questionados, tinham a oportunidade de falar, eles sempre falavam que, mano, a gente tentou passar, né, para quem tá assistindo, o crime é daquele jeito mesmo, né, mano? São várias histórias, tanto que no clipe eles mostram várias histórias. O mano assaltando o caixa eletrônico, o mano assaltando o banco, assaltando mansão, matando e tudo mais. Então, ele fala assim, ele tá retratando um jovem perigoso, né, mano? Ele tá retratando ali um jovem que foi transformado em um perigo para a sociedade. Então, esse jovem, ele vai cometer atrocidades. Então, o clipe é voltado para isso, mas ali ele diz que no desfecho um dos personagens morre e o outro é preso. Então, ele diz que mesmo em cima de todo aquele cenário, né, toda aquela história que foi criada, o destino é sempre o mesmo. O crime ou é cadeia ou é caixão, como é o desfecho dos dois envolvidos ali na história do clipe. Mas isso ali foi irrelevante. O promotor ali, o Carlos Cardoso, isso aí pra ele foi irrelevante. Ele estava irredutível na opinião dele. Pra ele, o clipe era apologia, os caras cometeram crime ali naquele clipe e já era, ponto final, e os caras que se virem depois. Bom, seguindo aqui nesse episódio aqui sinistro, a Sônia Abrão teve uma ideia genial, mais uma, né? Ela levou ali pro palco 2 PMs para ensinar pros manos do Facção Central como que se fazia rap, porque é possível sim fazer rap falando coisas positivas, mensagens ali positivas e tudo mais, então dava sim para fazer. Quer ver como dá? Aí ela chamou os caras para cantar, 2 PM. Vão cantar rap da PM, vamos lá? É o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo. Que é isso? É brincadeira? O meu serviço é de primeira, só que dizem ao contrário. Assim não dá pra aguentar. Eu também sou pai de família que ganha o pão com sacrifício. Todos têm os seus direitos, nós sou ossos do ofício. Sou parteiro, conselheiro, mensageiro da paz. Quando me chamam é porque um bom presente se faz. Sou antiparo permanente dos problemas sociais. Mas o que eu quero nunca dão, só isso. Compreensão, nada mais. Que é isso, Lagão? Polícia fazendo rap? Rap não é música de protesto? E quem disse que eu não tô protestando? O meu protesto é contra a criminalidade. É por isso que eu trabalho defendendo a comunidade. E o que é comunidade? É meu pai, meu tio, meu sobrinho, o avô, a cunhada e o vizinho. É quem volta pra favela todo dia, na periferia. Também é quem mora na mansão e quem dorme debaixo da ponte no chão. Minha farda está passada, minha barba está raspada, meu cabelo aparado, engraxei o meu calçado. A carinha dele. Pela mãe abençoada, pelo filho abraçado, a mulher tá preocupada e meu pai, coitado, calado. Na encruzilhada, na viela, um sentinela me espreita de trás da janela. São pessoas sem igual, maquinando dia e noite o mal. Tem perigo e emoção, eu me pego com o coração na mão. Beleza, faz parte da profissão. Seja o que Deus quiser. Pra uns eu sou doutor e até autoridade. Tem quem chame de seu guarda e até de santidade. Pra outros sou os homens, sujeira e até gambé. Gambé? Mas tô pronto pra atender quando alguém quer. E você consegue perceber aqui, ó, a cara do Eduardo, a cara do Eric 12, por exemplo, os caras estavam, mano, tipo, que porra que é essa, velho? O que tá acontecendo aqui, mano? Pulando, então, também esse episódio dos 2 PMs, tem um encerramento do programa depois, né, quando a Sônia Abrão, ela pegava as cartas das pessoas, né, os e-mails e tudo mais, e lia, né, as opiniões da galera com desrespeito ali ao programa. E ali nessas opiniões, adivinha, né? Nossa, o clipe foi tão denunciado pelo Ministério Público, as pessoas assistiram, meu Deus, que absurdo. E aí, qual que é a opinião das pessoas, então, que assistiram ali o programa? Até porque você lembra que eu falei que esse programa era um lixo, era só assistido só por aquela galera que queria saber das fofocas, do BBB, não sei o que e tudo mais? Então, o que essa galera aí, que não sabe nada de rap nacional, viu no clipe, viu na entrevista? Qual que é a opinião desses caras também? Então, deve ter vindo voando no gogó dos caras, né? Mas não. Olha só as opiniões dos caras. Cláudio de São Paulo. Sônia, em 3 minutos, porque eu perguntei como que eles conseguiram reunir tanta cena de sangue num clipe de 3 minutos. E o Cláudio de São Paulo diz o seguinte: Sônia, em 3 minutos, eles conseguiram apenas mostrar o que acontece constantemente na nossa cidade. É ótimo que isso esteja acontecendo, pois é dessa forma que nós podemos chamar a atenção das autoridades e governantes. Anderson da Vila Pauliceia, o rap nada mais é do que o que acontece no dia a dia de todas as capitais do Brasil. E não conta nada demais. Um abraço ao Facção
Facção Central, as imagens que só nós temos do clipe, primeiro programa da televisão brasileira a exibir essas imagens depois que foram proibidas pelo Ministério Público, imagens autorizadas pelo promotor Carlos Cardoso. Oi, Sônia, beleza, tô ligado no programa. Olha, quando se diz respeito à censura, dá até medo de pensar nas imoralidades das novelas da emissora mais imoral de todas, a Concorrente e Poderosa. Eu acho que esse clipe é uma ficção que nos mostra uma realidade, embora a letra da música deixe mesmo um pouco a desejar. Mas a moral da história é que o crime não compensa. Então, como é que pode excitar um jovem a cometer a violência? Muito pelo contrário. Meu recado é esse. Jovem, antes de cometer uma violência, pare e olhe. Hamilton Rodrigues, aí do local que veio apagado, tá? A opinião do Hamilton Rodrigues. Sônia, o clipe mostra a realidade do Brasil, que gera muita violência por falta de emprego. Enquanto isso, os políticos... Beijo, Sônia. É de Sônia para Sônia, de Xará para Xará. Luiz de Guarulhos, Sônia e amigos da Rede TV. Eu acho que todo rap leva tudo pro lado da rebeldia e de tudo o que não presta. E é culpa das gravadoras que só olham pro lucro. E hoje, 99% do que é tocado, para mim, iria pro lixo. Luiz de Guarulhos, obrigado. Não seja por isso. Nosso lixo está aqui. Se essa é a sua opinião, a gente joga para você no lixo, tá? Tá aqui, olha. E... Paulo Martins, não consegui ficar quieto, Sônia. Enquanto se discute a polêmica do clipe dos assassinos, a Record mostra uma cena lamentável de aborto explícito, com direito até à exibição do feto. Isso tudo num horário que passou até sexta-feira passada, os Pokémons, 14h. Paulo Martins. Soube disso não, viu, Paulo? Escreve pra gente e dá mais detalhes. O que o Pokémon tem a ver com essa história de aborto explícito? Se isso realmente aconteceu, é uma coisa meio fora de cabimento pelo horário. 14h, né? Não sei em que contexto, se isso era uma reportagem, se era puro jornal. Tá rachando o bico do bumper. Gostou, Nath? Você percebeu? O público abraçou Facção Central e não viu nenhuma apologia. Então esse é um grande ponto. Os caras tinham o apoio do público e eles não podiam fazer nada contra isso. Não dá pra manipular isso. Isso foi uma decisão de um arrombado só. Então, pulando aí esse episódio da Sônia Abraão, seguindo ali, né, teve mais alguns desdobramentos. Por exemplo, o KLJ aqui entrevistando os manos do Facção Central. Lá atrás, ali a gente fez uma cela, porque o rap não tem apoio de ninguém, então fica difícil você entrar no sistema carcerário. Então ali a gente simulou uma cela para mostrar o sofrimento e também dar um toque pra rapaziada que, por mais que o cara tire o emprego, por mais que o cara tenta te zoar, deixar você passando fome, você tem que tentar ser honesto, mesmo contra o sistema, porque senão a cadeia é foda. O senador Eduardo Suplicy falou os bagulho a favor do Facção. Eu achei da hora, e aí? Não, isso aí aconteceu porque é o seguinte, o promotor no programa falou que jamais o senador ficaria do lado de um grupo igual a Facção. Ele falou de um grupo que ele não conhecia, não sabia qual era a intenção. O promotor, como já conhece, sabe o ideal do rap nacional, não concordou e veio dar o depoimento dele ao nosso favor, contrariando o que o promotor pensa. Você pode ver que ele menciona ali, né, na entrevista, que eles tiveram a ajuda também do Eduardo Suplicy, outro grande personagem muito importante para a cena do hip hop nacional, ajudou muita gente. Um detalhe bastante triste, bastante sério também sobre toda essa caminhada, é que o Eduardo já deu algumas declarações falando que durante o período de censura do Facção Central, muita gente virou as costas pro Facção Central, inclusive grupos de rap viraram as costas pro grupo. Ele não deixa explícito qual foram esses grupos, mas é triste saber que muita gente virou as costas pros caras. Porque isso aí data da época que a gente tinha sido censurado. E quando a gente foi censurado, todos os rappers, quer dizer, não vou generalizar, mas a maioria dos rappers e o rap nacional em geral, acabaram que viraram as costas pra nós. Mas também, claro, né, teve muita gente que ajudou os caras. O Eduardo, ele fala isso, né? Ele fala muita gente virou as costas, mas também muita gente ajudou. Então, é também da hora saber que muita gente não virou as costas pros caras no momento que eles mais precisavam. E essa questão de muita gente virar as costas fez com que eles se agarrassem a todo mundo que queria ajudar de alguma forma. E aí vem mais uma bizarrice, mano. Gilberto Barros e Facção Central. É isso mesmo que você ouviu, mano. Gilberto Barros. Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço. Aê, Cassinão! Can't get over! Vai, DJs!
Aquele cara lá do Cassinão, tá ligado? Esse mesmo, mano. Vai lá, Cassinão. Esse cara tem uma música com Facção Central. Eu já fiz esse vídeo aqui uma vez falando só sobre essa música, mas hoje então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse caso. O Facção Central nesse período de censura, como eu falei, eles precisaram se agarrar a todo mundo que queria ajudar eles de alguma forma. E aí foi que chegou uma ideia da gravadora falando, manos, tem uma galera aí querendo gravar uma música conjunta com vocês, né? Uma galera do pagode, outros artistas aqui da gravadora também. Essa foi uma ideia que veio da gravadora deles, né? Então os caras falaram, olha, tem uma galera aí da gravadora, pagode, pá, outros artistas aí que quer fazer uma música conjunta com vocês. E vocês vão escrever a letra aí, né? Pra demonstrar que a letra de vocês não tem apologia, as mensagens são positivas e tudo mais. E essa galera, cada um vai cantar um trecho, né? E vamos postar essa música aí pra tentar, né, dar uma limpada na barra de vocês e tudo mais. Aí, sem pensar muito, o Eduardo foi lá, escreveu toda a letra, cantou a parte dele da música e entregou isso aí pro cara lá da gravadora. O cara foi e levou a música pro Gilberto Barros. O Gilberto Barros foi e cantou a parte dele, tá ligado? E se você for lá e procurar no YouTube Gilberto Barros e Facção Central, você vai se deparar com essa aberração aí mais uma vez. Aberração quem fala é o próprio Eduardo, tá, galera? Entendeu? Então, na época a gente era de uma gravadora, onde o empresário falou, tem um pessoal do samba aí que gosta de vocês, tem uns outros estilos musicais que achariam da hora estar junto fazendo a música. Nós fomos e fizemos o quê? Nós fizemos a nossa parte, entendeu? Deixamos a nossa parte pronta para que ela fosse usada nessa espécie de campanha e tal. A música em geral mostrando que o Facção Central não fazia apologia ao crime. E aí aconteceu que o empresário de má fé levou a nossa parte, e não sei porquê, levou para esse cidadão aí e acabou nessa aberração que foi gravada. E essa música ela é muito foda, diga-se de passagem, é uma música que passa batida, muita gente nem conhece, nem sabe que ela existe, mas existe por conta desse episódio terrível, por conta desse produtor aí da gravadora que foi um arrombado, foi um cuzão que atrasou o lado aí do Facção Central. Aí, Cassinão, que loucura, né? Bom, e aí, continuando, agora a gente vai chegar na parte das duas letras. A letra que foi censurada e a letra resposta. A letra que foi censurada se chama Isso Aqui é uma Guerra. Ela foi lançada no álbum Versos Sangrentos de 1999. Eu não vou colocar a música completa pra tocar aqui, galera. Se você quiser ouvir a música, vá no YouTube e ouça a música. Eu vou falar a letra aqui porque existe uma coisa chamada direitos autorais e eu não posso colocar música pra tocar aqui. Então, se você quer ouvir, vai ouvir no YouTube. Eu não posso pôr o clipe aqui também, porque foi determinadas imagens que chocaram as pessoas naquela época. Então a letra Isso Aqui é uma Guerra começa assim. É uma guerra onde só sobrevive quem atira, quem enquadra mansão, quem trafica. Infelizmente o livro não resolve. O Brasil só me respeita com um revólver. Aí sim, o juiz ajoelha, o executivo chora para não sentir o calibre da pistola. Se eu quero roupa, comida, alguém tem que sangrar. Vou enquadrar uma burguesa e atirar para matar. Eu vou fumar seus bens e ficar bem louco e sequestrar alguém no caixa eletrônico. A minha quinta série só adianta se eu tiver um refém com o meu cano na garganta. Aí não tem gambé pra negociar, pra pedir pra eu libertar a vítima, vamos conversar. Vai se ferrar, é hora de me vingar. A fome virou ódio e alguém tem que chorar. Eu não queria a cela, nem o seu dinheiro, nem o boy torturado no cativeiro. Eu não queria o meu futuro com conforto, esfaqueando alguém pela corrente no pescoço. Mas 357 é o que o Brasil me dá. Sem emprego, quando o prego de áudio passar, aperta o entra, cuzão, e digita, esvazia a conta, agiliza, não grita. Não tem Deus, nem milagre, esquece o crucifixo. É só uma vadia chorando pelo marido. É o cofre versus a escola sem professor. Se for pra ser mendigo, doutor, eu prefiro uma Glock com silenciador. Comer seu lixo não é comigo, moro? Desce do carro se não tá morto. Essa é a lei daqui, a lei do demônio. Isso aqui é uma guerra. Não chora, vadia, que eu não tenho dó. Dá a bolsa na moral e não resiste o BO. Aqui é outro brasileiro transformado em monstro. Semi-analfabeto, armado e perigoso. Querendo a sua corrente de ouro, atacando seu pulso e atacando seu bolso. Pronto pra atirar e pronto pra matar. Vai se fuder, descarrega essa PT e mata o filho do boy como o Brasil quer ver. Esfrega na cara sua panela vazia. Exige os seus direitos com o sangue da vadia. É a lei da natureza, quem tem fome mata. Na selva é o animal e na rua é o empresário. Inconsequente, insano, doente, o Brasil me estimula a atirar no gerente. Aqui não é novela, não tem amor na tela. A cena é triste, é solidão na cela. E nem polícia pega boi. Deita, escrivão. Abre a cela, carcereiro. Liberta o ladrão. Minha M10 é alvará pra liberdade. E o seu oitão é uma piada, gambé covarde. Cala a boca e aplaude o resgate. É, cala a boca e aplaude. Boy, quem te protege no oitão na cabeça,
A sua polícia no chão do DP sem defesa, rezando pro ladrão ter pena? Que pena. O seu herói pede socorro nessa cena. Quer seu filho indo pra escola e não voltando morto? Então meta a mão no cofre e ajude nosso povo. Ou veja sua mulher agonizando até morrer porque alguém precisava comer. Isso aqui é uma guerra. Essa foi a música censurada pelo promotor. Ele achou essa música apologia ao crime. Essa música é pesada? Sim, sem dúvida. Essa música faz apologia ao crime? Não. Essa música tem pontos ali sinistros, exagerados? Talvez. Dependendo ali do seu ponto de vista, né, da sua interpretação de realidade, talvez sim, tá? E aqui a gente vai entender alguns pontos dessa letra antes da gente avançar para a letra resposta, tá? O importante dizer dessa letra é que o Eduardo aqui e o Dundum estão vivendo dois personagens nessa letra, que no final um morre e o outro é preso. Mostra ali a história, né, mano? Mostra ali o contexto de duas pessoas transformadas ali psicologicamente por conta dos problemas sociais. Né? Então ele vai demonstrando que são pessoas que sim se tornaram perigosas demais, né, mano? Viraram ladrões, viraram assassinos, mas que aquele indivíduo ali, ele foi formado por conta de uma série de acontecimentos. E ele vai abordando ali no clipe a série de acontecimentos que transformaram aqueles dois personagens para que aquilo ali não transforme em novos meninos em personagens iguais àqueles ali. Presta atenção em alguns pontos que eles abordam. Já começa falando, é uma guerra onde só sobrevive quem atira, quem enquadra mansão, quem trafica. Infelizmente o livro não resolve, o Brasil só me respeita com um revólver. Então aqui ele tá falando sobre o cara que cresce sem opções, né? Que sem estudo, sem nada, e que não tem o respeito, né, da sociedade, do sistema. Tem um outro ponto que ele diz assim: a fome virou ódio e alguém tem que chorar. Eu não queria a cela e nem o seu dinheiro, nem o boy torturado no cativeiro. Eu não queria o futuro com conforto, esfaqueando alguém pela corrente no pescoço. Então ele fala, eu não queria ter tido essa vida, eu não nasci para ter essa vida. Mas 357 é o que o Brasil me dá. Sem emprego, aqui é mais um ponto, né, o desemprego, quando o prego de áudio passar, né? E ali ele finaliza falando assim, comer seu lixo não é comigo, morou? Então, ele tá falando que já tá revoltado demais para se humilhar. Então, dali pra frente, ele prefere arriscar a vida no crime do que se humilhar, do que virar um mendigo, do que comer o lixo do playboy, né? Do que aceitar o que o playboy tem para dar para ele. A segunda parte ele já inicia falando, aqui é outro brasileiro transformado em monstro, semi-analfabeto, armado e perigoso. Então aqui ele tá falando, né, o semi-analfabetismo transformando as pessoas, né? Se você escutar aquela história do Jocenir, o criador da letra Diário de um Detento, ele diz que quando ele foi preso, lá nos anos 90, a maioria da população carcerária era de pessoas semi-analfabetas. Ele só conseguiu sobreviver na cadeia porque ele escrevia carta pros caras, ganhou o respeito dos caras em cima disso. Então, tem esse detalhe, né, mano? Mais um semi-analfabeto armado e perigoso. Ele mesmo já coloca aqui que o personagem ali é um personagem problemático e perigoso, sacou? Ele progride na letra falando, esfrega na cara sua panela vazia. Então aqui mais um motivo, né? Mais uma vez a fome sendo uma das causas. E ali ele dá um episódio também de resgate, né, mano? Que aconteceu lá naquele período onde a letra foi escrita, né? E aí, boy, quem te protege do oitão na cabeça? A sua polícia no chão do DP sem defesa? E a gente vai falar sobre isso na letra resposta, tá? Então aí ele finaliza a letra, né, falando que é pro playboy ajudar o povo da periferia, né, ajudar o mais pobre, para que aquele mais pobre não precise ali desistir da vida e virar um criminoso. Então é um contexto bastante polêmico, bastante forte, exige realmente uma pessoa que goste desse tipo de letra e que saiba entender o que está sendo dito. Realmente para quem é um ouvido destreinado, é realmente uma letra muito forte, mas em nenhum momento eu vejo como apologia essa letra. Tanto que as pessoas também não viram, né, mano? Então, foi uma questão bem particular. Claro que tem gente que interpreta como apologia, mas aqui foi uma questão puramente particular do nosso querido promotor lá. Aí então, 2 anos depois, vem o álbum A Marcha Fúnebre Prossegue. Um grande clássico, talvez um dos álbuns mais lendários do rap nacional. E nesse álbum tem uma música resposta, né? Uma música que vem pra bater de frente com todo episódio de censura sofrido pelo grupo. Primeiro que esse álbum aqui, ele já é todo um álbum inteiro feito de resposta para aquele episódio. No começo do álbum, né, a faixa de introdução já é o recorte de todos não, né, talvez os principais jornais, programas da época que noticiaram o caso do Facção Central, apontando eles como um grupo que fazia apologia ao crime. O autor tem toda a razão, porque há mesmo uma inversão de valores aí. Pobre não é bandido, não. Pobre é quem mais sofre na mão do bandido. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. Todas as armas contra o crime. O movimento Basta, Eu Quero Paz, vai se reunir no Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado, para mobilizar a população. A polícia vai apresentar projetos para diminuir a criminalidade.
No dia 7, os organizadores querem que todos se vistam de branco contra a violência, em favor da paz. Exatamente ao contrário do que os senhores ouviram e viram aí. Oh my God, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein. Oh my God, it's Albert Einstein. Coloca lá para vocês ouvirem no YouTube introdução do álbum A Marcha Fúnebre Prossegue. Vocês vão ver, são vários recortes de jornais lá. O grupo Facção Central fez uma música de apologia ao crime, Facção Central, tal. Vocês vão ver que tem vários recortes de vários jornais lá. E aí então vem a letra resposta. A letra resposta desse álbum é uma música chamada A Guerra Não Vai Acabar. Vai segurando, vai segurando. O Eduardo só batia pra machucar, não tinha como, mano. E essa letra é uma letra muito mais pesada do que a letra Isso Aqui é uma Guerra. E essa letra aqui, eu vou fazendo algumas pausinhas aqui durante ela pra gente falar sobre alguns temas ali que ele fala durante a letra. É uma letra que ele reúne muitos dados ali daquela época, né? Só quem viveu naquela época e estava inteirado nas notícias ali e tudo mais, para entender ali os números, os dados que ele traz na letra, que o Eduardo é isso, né? É um historiador que só trabalha com dados, né, mano? Dados e fatos, então tem que ter realmente um preparo para entender as letras do Facção Central. E a letra do Facção Central, A Guerra Não Vai Acabar, começa assim. Ai, promotor, o pesadelo voltou. Censurou o clipe, mas a guerra não acabou. Ainda tem defunto a cada 13 minutos. 10 cidades entre as 15 mais violentas do mundo. A classe rica ainda dita a moda do inferno. Colete à prova de bala embaixo do terno. No ranking do sequestro, quarto do planeta. 51 por ano com capuz e sem orelha. Continua a apologia na panela do barraco. Ó empresário na Cherokee desfigurado. 180 mil presos, menor decapitado, cabeça arremessada no peito do soldado. O sistema carcerário ainda é curso para latrocínio. É nota 10 no ensino de queimar seguro vivo. Família amarrada, miolo pelo quarto, alopointe no doutor para ver dólar no saco. Destaque da TV sensacionalista, que filma sem pudor o trabalho da perícia, contando buraco no crânio no corpo do boy morto, pela Glock que o sistema porco põe no morro. Mas pra mim é 286 quando falo do sangue que escorre. Vamos fazer uma pausinha aqui, ele fala, mas pra mim é 286 quando falo do sangue que escorre. Aqui ele já tá falando um pouco antes sobre o que aparece na TV, sem pudor, sem censura, sem nada, né? Enquanto pra ele, né, pro Facção Central, é 286. 286 é o artigo de apologia ao crime. Então isso aí também já é uma referência pro nome daquele grupo, A286. Então é o artigo de apologia ao crime. Então ele diz, mas pra mim é 286 quando falo do sangue que escorre, do pescoço do vigia dentro do carro forte. Enquanto descaso pra periferia transformar o meu povo em carniça, tem facção na fita e sanguinário na rima. Pode censurar, me prender, me matar, não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Não tem inquérito pra TV que tem a vadia nua. Novela das 6, 7, 8, sem ministério e sem censura. É só o meu rap que é nocivo para um sistema hipócrita. A justiça não quer ouvir que o moleque que o boy das costas pode invadir seu AP, derrubar sua porta, matar seu parente para pagar treta de droga. Se tem sangue eu canto sangue, se tem morte eu canto morte. É só um relato do que leva o ladrão pro cofre. Não sou eu que coloco um mano lá no banco, estourando o gerente, saindo, trocando. Foi na TV que eu vi parte da polícia deitada, assistindo o resgate dominada, desarmada, a delegada chorando, desistindo do emprego. O meu clipe ainda era um sonho e a real, um pesadelo. Eu não preciso estimular o latrocínio, nem o sequestro relâmpago do empresário rico, porque o Brasil não dá escola, mas dá metralhadora. O Brasil não dá polícia, mas põe crack na rua toda. Não vem me colocar de bode expiatório, país falso moralista, é você que quer velório. Aí tia da mansão, que tá fazendo oração, esperando o contato do sequestrador em vão. O seu filho deve estar morto. Quer saber por quê? Porque combater violência aqui é me calar ou me prender. Mas por que não olha ao moleque sem infância no morro? De oitão na cinta, sangue na mente, apetitoso. Homicídio, latrocínio? Eu só profetizo o óbvio. Cercado pelo crack, a consequência é óbito. Vendo sua mãe catando fruta apodrecida, rasgando lixo, comendo o resto da burguesa galinha metida, que quando vê um da favela, pisa, acelera. Pra essa cadela só é gente quem tem lagosta na panela. A criança vira um monstro com 13 no pente, quando percebe que a propaganda de bike, videogame, play center, tênis, Danone, McLanche é só pro filho da madame. Aí carboniza o corpo, desfigura um rosto, quando vê que pra ele é só pipa e água de esgoto. Não é desculpa pra revolta porque não é seu filho. O seu tá de áudio, alimentado, bem vestido, vai se tornar um empresário bem sucedido, não vai precisar gritar assalto em nenhum ouvido. Facção é só o retrato da Guerra Civil Brasileira, da carnificina rotineira. Assusta menos do que um menor muito louco espalhando seu miolo pelo visor do caixa eletrônico. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. É, rapaziada, esse foi o vídeo
Essa foi a música resposta do Facção Central a todo esse episódio aí que aconteceu. Deixa eu ver quanto tempo ali. 54 minutos. Eu vou editar, vai demorar muito para esse vídeo sair, mas eu espero aí que vocês tenham curtido. Eu resolvi incluir aqui tudo que eu conheço sobre esse caso, tudo que eu já assisti sobre esse caso. Eu posso ter deixado passar uma coisa ou outra aí, mas foram episódios ali tenebrosos, tristes pro rap nacional e que rendeu ali até alguns memes. Hoje em dia, aquelas caras e bocas que o Eduardo, o Eric 12, o pessoal do Facção Central faz ali durante os PMs ali cantando, renderam memes, né? Seria engraçado se não fosse trágico, mas eis ali o primeiro episódio de censura depois da época da ditadura. É isso. O que você achou desse vídeo? Se você curtiu, acha da hora esse tipo de vídeo longo? Eu sei que tem muita gente que curte vídeo longo assim, assiste até o final e sempre me pede, mano, faz vídeo mais longo, com mais histórias e tudo mais. Então, eu gosto também, mas é muito chato depois de editar e colocar os recortes das coisas. É muito, muito chato, mano. Mas de vez em quando dá pra fazer. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, me fortaleçam aí. Se você chegou até essa parte do vídeo, mano, eu vou fazer um teste pra ver se tem algum seguidor meu assistindo até essa parte aqui. Se você assistiu, escreva aqui no comentário Locutor do Inferno. Eu vou saber que você chegou até o final e no próximo vídeo tem um salve especial pra você. Não esquece, se você estiver vendo pelo TikTok esse vídeo, assiste no YouTube lá, fortalece nós. Se o meu canal no YouTube chegar a 50 mil seguidores, ou se o meu canal aqui no TikTok chegar a 300 mil seguidores, eu vou fazer um vídeo longo desse aqui só sobre o rap e política. É um vídeo muito polêmico, muita gente pede pra eu fazer, e eu vou fazer, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Eu quero só ver se vocês engajam comigo nessa caminhada. Fechou? Valeu, rapaziada. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, eu te vejo na próxima. Tamo junto, é nóis e paz.